Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência da TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. E na série Prefeitos Eleitos da RM Vale, eu tenho a honra de receber uma das principais lideranças femininas da nossa região, a prefeita eleita de Paraibuna, professora Heloísa Antunes de Faria Santos. Professora, seja muito bem-vinda aos nossos estudos. Muito obrigada, Fabrício. Fico muito honrada de você nos chamar para podermos dar uma palavra com todos os seus telespectadores, seus ouvintes, porque nós estamos vivendo um momento muito feliz mesmo com a vitória das eleições em Paraibuna. Professora, eu começo essa entrevista fazendo um diagnóstico da representação política nas eleições de 2024 na RM Vale. Né? Na última eleição, em 2020, porque esse processo ainda, algumas cidades têm segundo turno, nós conseguimos eleger apenas 6 prefeitas, né? Em torno de 15% da representação total entre as prefeituras do Vale. Nessa eleição, nós apenas elegemos 2 mulheres, a senhora em Paraibuna e a prefeita Flávia Pascoal, reeleita em Ubatuba. A que se deve essa baixa representação, né, da mulher nas eleições na nossa região? Fabrício, é de se estranhar mesmo essa baixo índice de mulheres eleitas. Nós tivemos um grande número de mulheres que concorreram tanto aos cargos do legislativo quanto aos cargos da majoritária do executivo. Só para você verificar, no nosso município, junto à minha coligação, eu tive as vagas completas de mulheres 30%. Candidatas, mais até do que os 30%. Elas fizeram dentro de uma composição mais de 1.000 votos somente na minha coligação. Mas não acredito que seja uma condição de machismo ou de repúdio à candidatura das mulheres. A senhora não sofreu esse tipo de violência durante a campanha? Não sofri. Não sofri. Se sofri, é só por uma questão mesmo cultural, de ter, principalmente na nossa cidade, uma cidade do interior, de não visualizar a mulher ali na política, mas não uma posição machista. Não foi assim. E acho que não foi um momento de boa sorte mesmo de todas as meninas que participaram, né? Algumas delas não foram reeleitas e outras não foram eleitas, mas não acredito dentro de uma condição de repúdio às mulheres, não. Mas nesse processo agora de reavaliação, né, de todo o cenário político eleitoral, a senhora acredita que uma reforma política para garantir a efetiva participação de mulheres nas eleições estaduais e federal para a próxima eleição de 2028 se faz necessário? 2026? Na verdade, se faz necessária a colocação de mulheres em cargos de decisão mesmo, não só na condição de cargos eletivos, né? Mas nas secretarias, nas diretorias que compõem os municípios e trazer as mulheres para a participação e decisão de políticas públicas. E isso eu acho que vamos garantir mais mulheres eleitas como deputadas e aí para as próximas eleições. A formação política de mulheres é uma condição importante. Muitas vezes as mulheres que têm uma ótima condição de eleição, que são tomadoras de decisão importantes dentro dos seus trabalhos, acabam não se candidatando por causa de uma exposição pessoal que a gente faz. Hoje existe um processo de desconstrução da imagem do político, e isso é muito difícil para as mulheres, não é? Porque as mulheres acreditam sempre nas boas condutas, nas boas posturas, na ética, então isso faz com que se enfraqueça que algumas mulheres queiram se candidatar. Eu acho que é bem esse processo. Antes desse processo eleitoral, a senhora coordenou o PL Mulher, né, no estado de São Paulo, né, e contribuiu para que mulheres venham a fazer parte, né, da frente, não só de mandatos eletivos, mas da participação como cidadãs no acompanhamento da gestão política, né? Foi isso mesmo, eu fui convidada pelo partido, eu entrei nesse processo em 2010, no final de 2010, e saí só no final de 2019. Então, eu fiquei 9 anos
fazendo visitas em cidades do estado de São Paulo inteiro, acompanhando o partido, fazendo ações que trazia às mulheres cursos de formação política e também o diálogo dessa condição da possibilidade das mulheres participarem mais da política. Professora, agora, né, eleita com mais de 55% dos votos válidos da cidade paraibuna, é o momento de buscar a força dos parlamentares eleitos para uma gestão integrada e colegiada. A senhora foi vereadora, né, tem um excelente legado no Legislativo paraibunense. Como é que a senhora vê a composição da Câmara para o seu exercício? Na Câmara Municipal de Paraibuna, das 11 cadeiras, nós elegemos 9 vereadores, né? Então, isso é uma condição muito importante e todos os partidos que participaram da nossa coligação estão representados. Isso é também uma condição muito importante. E nós temos muito apoio do governo do Estado, tanto do vice-governador quanto do presidente da Assembleia Legislativa, que esteve presente dentro do nosso processo de campanha eleitoral e vários outros deputados que já são parceiros do município e que continuarão parceiros, com certeza. E numa renovação da Câmara Municipal, de vereadores também que têm essa visão de buscar mais recursos, buscar parcerias para que a gente possa ainda mais enriquecer o orçamento do município. Professora, a senhora integrou o segundo mandato do prefeito Vitão. Teve a oportunidade de acompanhar mais de perto as ações do Executivo. Foi escolhida pelo grupo político a candidata à sucessão. Na sua visão, qual é o principal desafio a ser enfrentado pela senhora no próximo governo? Um grande desafio, primeiro, é a condição que a expectativa que a população colocou na minha pessoa. A primeira, porque eu sou a primeira mulher eleita prefeita no município de Paraibuna. Então, as pessoas criam uma grande expectativa com relação a isso. Vou ter que trabalhar muito para superar essas expectativas. E a segunda expectativa é também compor aí um exercício posterior à gestão do prefeito Vitão, que tem 80% de aprovação. Ele é incansável, é um excelente gestor. Ele me espelhou, né? Num contexto de me mostrar muitas boas políticas públicas que a gente pode desenvolver. Tenho certeza que ele vai estar nos bastidores, nos ajudando, nos auxiliando, mas é um grande desafio. Fora esse, as condições, inclusive, de políticas públicas voltadas para as mulheres. Nós temos um município pequeno, mas nós temos mulheres que sofrem violência doméstica, mulheres que são arrimos de família e passam hoje por condições sociais muito degradantes. Então, nós vamos ter que superar tudo isso, porque eu, enquanto mulher, tenho esse olhar sensível para essa população que tanto necessita e nós vamos buscar esses recursos e será um grande desafio. Professora, educadora, obviamente, a senhora também é muito cobrada no que tange à educação do município. Como é que a senhora vê hoje a rede municipal de ensino de Paraibuna e como evoluir, né, nesse tempo de celeridade e de tecnologia? Um desafio grande que a gente tem na educação é superar a condição orçamentária. Hoje nós utilizamos 96% da verba do Fundeb para pagamento de salário de gestores e de professores. E, assim, dentro da condição da qualidade de ensino, as nossas profissionais são excelentes. O município bate todos os anos as metas do IDEB. Então, isso é uma condição peculiar. Mas fazer investimentos no momento que nós temos poucos recursos. Então, o desafio será abrir nosso polo industrial, produzir lá mais geração de emprego, mais renda e produzir também mais impostos de arrecadação para o município, com a geração desses empregos e da instalação dessas empresas, para que a gente possa investir nas escolas. Nós ainda não universalizamos as vagas de creche, então tem esse primeiro desafio, e também ainda não correspondemos a todo o ensino de período, de tempo integral que é necessário por lei e exigência do Tribunal de Contas. Então, nós iremos fazer esse investimento para que a gente possa cumprir tudo isso e atender essa necessidade da população. Fora isso, um novo estatuto para as professoras, elas têm essa necessidade e estabelecer um currículo municipal próprio. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com a professora Elô
eleita prefeita da cidade de Paraibuna. Fique comigo. Que saudade! Camarão, coco, bambu. Ai, que saudade que eu tava! Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. A vida é feita de momentos especiais, mas imprevistos podem acontecer. Por isso, nesses momentos, a Sicoob Crecem te oferece a proteção que você precisa. Seguro para todos os momentos da sua vida. Seguro residencial, seguro auto, seguro de vida ou para tantos outros patrimônios. Conte com a Sicoob Crecem. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na televisão aberta, agora na maior plataforma multimídia de notícias do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. No programa de hoje, na série Prefeitos Eleitos da RM Vale, eu recebo a professora Heloísa Antunes, professora Elô, primeira prefeita eleita da história de Paraibuna. Professora, nós estamos celebrando ainda, né, o título de Estância Turística, mais nova estância turística do estado de São Paulo. Paraibuna tem todas as condições para ampliar ainda mais seu desenvolvimento econômico por meio da prática do turismo, do ecoturismo, né, do turismo sustentável. Esses aspectos de gestão integram o seu plano de governo? Sim, Fabrício, nós já temos iniciados aí pelo prefeito Vitão, 5 áreas que são áreas de interesse turístico para se criar atrativos turísticos dentro do município, que são muito importantes. Várias delas explorando a represa, que é um lugar natural lindíssimo, né, que vai trazer aí muitos recursos turísticos para o município. Nós temos que solicitar a documentação para a concessão dessas áreas ao município, visto que elas não são áreas municipais, sim da União e outras áreas estaduais. Então, existe esse processo. Também existe o processo de ampliarmos as ações de festivais de gastronomia, festas e outros processos também culturais no município, para que a gente possa receber cada vez mais turistas. Nesse momento, nós já estamos fazendo o estudo para a execução do carnaval, que é um carnaval extremamente importante para a região e que traz muitos turistas. Também vamos fazer o fomento através de cursos de capacitação de hotelaria, de gastronomia, para as pessoas receberem melhor os nossos turistas. Na ocasião da semana passada, o prefeito assinou um contrato que será executado pela próxima gestão, que irá estender um deck na avenida, que faz aí uma extensão para que a gente possa conviver melhor com o rio, de iluminação, de espaço de caminhada, de lazer, que vai também atrair mais turistas para o município. Entre essas ações, o fortalecimento da Fundação Cultural de Paraibuna é visto pela gestão da senhora, pela próxima gestão, como importante para esse desenvolvimento? Exatamente. Nós iremos realizar dentro da Fundação Cultural, já dialogamos isso no plano de governo e com algumas pessoas durante o processo eleitoral, um estudo, inclusive, de demanda, de verificarmos no município com a população exatamente o que a população espera da Fundação Cultural, para que a gente possa fazer formação de público também, não é? Então, a gente tem uma troca agora, no início de 2025, do presidente da Fundação Cultural, diante de uma lista tríplice, que vai ser muito dialogada entre os conselhos que fazem parte da Fundação, para que a gente possa cada vez mais fortalecer o trabalho dessa instituição tão importante. Professora, saúde pública, né? Um grande desafio, não só das cidades, mas do Brasil como um todo. Como melhorar a saúde pública em Paraibuna? Nós temos muita dificuldade no município da aquisição de médicos em virtude do salário por lei que é executado dentro do município.
Então, quando fazemos concursos públicos, dificilmente nós conseguimos que os médicos se interessem pelas vagas. Mas nós temos a contratação de empresas que fornecem a possibilidade de nós termos esse recurso médico. Mas dificilmente a gente consegue os médicos de especialidade. Inclusive porque o município é um município de saúde básica que não contempla algumas especialidades. E as referências são Taubaté, Caraguatatuba e São José dos Campos. Então, nós transportamos muitos pacientes. Então, nós precisamos reforçar a legislação com relação à condição desse transporte, revitalizar esse transporte com novas vans, novos veículos, que muitos já foram trocados pela gestão atual, mas ainda há o que se fazer para que a gente possa transportar esses médicos. Mas nós temos lá o ginecologista e temos o pediatra, só que nós não temos pediatra na unidade de pronto atendimento, no UPA. Então, isso está proposto no nosso plano de governo, que a gente coloque para a unidade de pronto atendimento não só o pediatra, como também exames laboratoriais. Porque um exame laboratorial na unidade de pronto atendimento vai melhorar a qualidade do diagnóstico daquilo que o paciente está sentindo pelo médico. E, de repente, eliminar um transporte desnecessário que se faz para as unidades aqui de São José, né? Então, isso vai fortalecer a saúde e, inclusive, fazer até um recurso de minimizar os gastos, porque quanto menos gente transportada e melhor atendida no município, melhor aí o recurso. Professora, outro assunto bastante difícil, principalmente nessa época de chuvas, né, é a questão das estradas rurais de Paraibuna, né? Muitas vezes o recurso é insuficiente, o maquinário não é adequado e essa ação urge até para o ir e vir ser garantido dos moradores da cidade. Como melhorar essa questão? Fabrício, já houve uma ação executada no final da gestão agora, que é a terceirização da mão de obra e também da mecanização das máquinas que fazem a gestão dessa manutenção. Esse serviço foi terceirizado? Foi terceirizado, recentemente terceirizado. E já melhorou muito a qualidade. Nós vamos agora testar, agora no tempo das águas, né? Porque é muito fácil falar de estradas rurais em tempo de secas. É verdade. Não é? Mas agora nós vamos entrar na época das chuvas e a modalidade de uma ata de registro de preços. Então, nós pagamos a contratação daquilo que realmente é usado. Então, a gente precisa fazer uma manutenção e gasta X horas de manutenção, é isso que é pago para esse recurso terceirizado. Já melhorou muito, mas nós vamos ver agora como que vai funcionar isso nesse período das águas e havendo a necessidade de ampliar essas contratações com outras máquinas, outros operadores, a gente vai executar esse serviço para que os 1.300 quilômetros de estradas rurais sejam efetivamente trafegados pela população, que esse é um grande desafio realmente, como você falou. Professora, a senhora colocou aqui, né, a dificuldade orçamentária, né, que os recursos da educação, quase na sua integralidade, são para pagamento de mão de obra. Isso se faz também em outros aspectos da gestão pública, mas mesmo assim há falta de determinados servidores municipais. A senhora pretende abrir concurso público? Sim, nós temos um concurso público em término de vigência. Ele foi realizado em 2019, mas pelos vindouros aí da pandemia, houve a extensão desse período, né, por condição do período da pandemia, e ele ainda está em vigor. E, findando, no início do ano que vem, já fizemos o governo de transição com o prefeito Vitão, ele já fez o decreto, nós já fizemos as primeiras reuniões, e nós solicitamos ao prefeito e ao RH um levantamento de todos os funcionários, de todos os cargos que irão ser necessários serem ocupados por novos servidores em virtude de aposentadoria e assim por diante, para que a gente possa prever as vagas por concurso, já no início, no primeiro semestre de 2025. É um governo que sucede um aliado político, mas é um governo de renovação. Parte do staff, parte do corpo técnico do governo Vitão, também integrará o governo da professora Elô? Sim, parte do governo sim. Nós iremos separar
uma novidade que a gente verifica que é uma necessidade no município, é separar a diretoria de educação da diretoria de esportes. Hoje, dentro do município, está junto. E ficou uma diretoria gigantesca, e esse diretor tem uma dificuldade de gestão de todo esse trabalho. Então, nós vamos dividir essas duas diretorias. A diretoria de educação fica só tratando dos aspectos da educação, o esporte para o esporte, porque precisa crescer também e se colocar mais modalidades esportivas, descentralizar para a zona rural e atender à expectativa da população, que cada vez é maior com relação à questão do esporte. Então, só isso já traz uma diferença na gestão. E alguns servidores, né, de cargos comissionados permanecerão e outros serão trocados. Mas ainda não fechamos toda essa equipe técnica. Ainda está no início da transição. Exatamente. Professora, um dos principais desafios também é buscar emendas orçamentárias para que a cidade tenha poder de investimento em obras estruturais, principalmente para o desenvolvimento do turismo. Como é que é a relação da senhora com o governador Tarcísio de Freitas e com o vice-governador Felício Ramute? Nós tivemos a felicidade de ter a presença do vice-governador Felício Ramute um sábado dentro da nossa campanha. Nós o recebemos com os nossos apoiadores, com os nossos candidatos, né, naquele período, nossos candidatos a vereador, e todos recepcionaram muito bem o vice-governador, porque ele é um grande parceiro do município. É um líder regional. Né? Um líder regional e aí um vizinho da cidade de Paraibuna, São José dos Campos, e ele tem esse apreço por nós. E também temos um cuidado e um carinho muito importante com o deputado André do Prado, que é o presidente da LESP. Ele é meu padrinho político, inclusive. Eu fui para o PL Mulher a convite do deputado André, e hoje na LESP ele é um grande parceiro e ele é um grande parceiro do governador. Então, a certeza de nós termos essas agendas com o governador e com as secretarias de Estado para que a gente possa trazer esses recursos para o município. Professora, nós vamos para um quadro agora que a senhora já conhece, que é o Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e a senhora me responde de forma assertiva em poucas palavras. Vamos lá? Vamos lá. A minha principal alegria durante a campanha eleitoral? O encontro com muitas crianças no município. Uma inspiração na política? O deputado André do Prado. Ele foi prefeito da cidade de Guararema, um grande gestor, se tornou um ótimo deputado e hoje lidera como terceiro homem do estado de São Paulo. Família significa? A essência. A essência. Um livro de cabeceira? Eu não falaria hoje um livro, mas eu tenho me lembrado muito de um conto. E o conto chama-se A Terceira Margem do Rio. E ele me inspirou em muitas questões dentro da campanha, porque nós fizemos uma campanha um tanto quanto diferente. No município de Paraibuna, que a tradição seriam os comícios, nós fizemos um comício só, porque eu não queria estar nas duas margens, visto que a nossa disputa estava polarizada, e eu queria trafegar no meio desse rio com mais calma, e A Terceira Margem do Rio foi uma inspiração com esse conto. A Paraibuna que eu quero entregar para as próximas gerações a partir da conclusão do meu mandato como primeira prefeita eleita da história da cidade. Uma Paraibuna tranquila, sem violência. Nós não falamos aqui um pouquinho sobre segurança, mas a gente vai receber muitos turistas e muitas vezes isso traz problemas da sociedade, do entorno para o município. Então a gente precisa ter a confirmação dessa segurança. Todas as crianças atendidas em creche, em ensino integral, um servidor recebendo um salário justo, de mercado, e que as pessoas possam ir e vir felizes dentro da nossa cidade. Essa foi a nossa entrevista com a primeira prefeita eleita da história de Paraibuna, a professora Heloísa Antunes de Faria Santos. Você tem um encontro marcado comigo toda terça e quinta, logo após os Pingos dos Is, aqui, na Jovem Pan, a rádio que virou TV. A gente se vê no próximo programa. Até lá!